Salve, salve, amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um Mac Podcast. Hoje o Mac Podcast um pouquinho diferente, com algumas novidades aqui. Hoje a gente vai estar simultaneamente com mais de uma câmera, né? Isso tudo é obra do meu amigo Montanha, do estúdio 1798. Ele falou: Cláudio, a gente tem que ter mais câmeras, você tem um monte de câmera aí, vamos colocar um monte de câmera para a gente poder estar mostrando às pessoas os seus trabalhos, as suas habilidades. Eu falei: é verdade. E hoje a gente está apresentando aqui a Rose Lima, que é escritora, é uma amiga nossa, muito talentosa, que tem um trabalho super legal, que vai estar falando aqui com a gente hoje um pouquinho da sua trajetória, vai estar falando um pouquinho do seu livro, Me Tirei para Dançar. É esse livro aqui, ó, que a gente está olhando aqui na câmera principal. Essa aqui é a câmera 2. E por sinal, essa capa aqui, para quem não sabe, ela também está sendo muito prestigiada. Então a gente vai falar disso também. Salve, salve, Rose Lima, seja bem-vindo ao Mac Podcast. Ai, obrigada. É um prazer estar aqui com você, participar do seu programa, viu, Cláudio? É uma alegria imensa. Ah, muito legal. E aqui a ideia é essa, a gente conversar e papo solto, o máximo de descontração possível. Sabe por que eu tô falando isso? É porque nos primeiros minutos eu fico um pouco travado, sabe? Eu fico meio envergonhado, porque eu não tô acostumado muito com esse negócio de câmera. Apesar de ser já 20ª, 30ª, sei lá quantas entrevistas eu já tive a oportunidade de fazer aqui, graças a Deus, mas eu ainda fico meio assim, uma câmera aqui, outra ali, então é super normal, né? Mas depois, com o tempo, a gente esquece que tem câmera, esquece que tem um mundo inteiro olhando a gente do outro lado e a coisa vai fluindo. Principalmente quando a gente fala das nossas coisas, né? Por exemplo, eu queria saber de você, né? Queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória na área da literatura, que você falasse um pouquinho mais do seu trabalho especificamente. Então, se você fica um pouquinho nervoso, imagine eu, né, que estou aqui vivendo esse momento diferenciado, com a alegria e com a emoção de estar trazendo um pouquinho de mim para você. Então, primeiramente, não tem como deixar de falar que eu sou lá do Nordeste. Eu vim para cá muito pequena, sabe, Cláudio? Vim pequena, com os meus pais, com os meus irmãos. Sou de Água Doce do Maranhão, né? Tenho um prazer de falar sobre isso, porque são as minhas raízes, né? São pessoas, são famílias que fazem parte de mim. E se hoje eu estou como estou, né? É porque eu tive uma família por trás, sabe? Que me deu sempre muito apoio. Então, sou escritora, e esse status de escritora é recente, né? A pandemia chegou e nós ficamos dentro de casa, eu, você e todo mundo, e fiquei assim sem ter muito o que fazer, né? Os livros eram meus companheiros, né? E até que um dia eu resolvi participar de um sarau online, né? Fui convidada pela amiga e escritora Bárbara Mota e comecei a frequentar, assistir este sarau que acontecia aos domingos. E fiquei assim animada, né? Porém, eu não achava que eu pudesse participar de uma antologia, né? Porque a Rosana Rodrigues, a idealizadora deste sarau, ela queria promover uma antologia com os textos dos escritores que estavam ali participando do sarau. E aí me convidou. E eu fiquei meio assustada com esse convite, eu disse logo não. E aí depois veio o segundo convite e tal, eu disse não também, eu acho que eu ainda não estava assim segura, né, de mostrar os meus textos, né, porque você tem sempre um caderninho, eu tinha um caderninho, um velho caderninho, que eu guardava lá dentro da gaveta, no fundo do armário, mas eu nunca me atrevi a mostrar para ninguém. Mas então, eu vou te contar uma historinha, posso? Ah, deve, por favor. Então, quem está nos assistindo deve saber um pouquinho dessa história. Eu caminhava, né, do Copacabana Palace, caminhava do Copacabana Palace até a Pedra do Leme, né? E ali, chegando, eu sentava ao lado da estátua de Clarice Lispector. E ficava conversando muito com ela e com seu cachorrinho.
ficava conversando bastante, né? Porque a gente não tinha com quem conversar, eu conversava com ela. Sabia que alguns transeuntes passavam e eu, com certeza, achava que eles estavam achando assim, aquela é doida, louca, conversando com uma estátua. Mas eu não me importava, não. Ficava ali conversando com Clarice e chamava ela para caminhar comigo. Vamos caminhar, Clarice, você é a minha vizinha mais sedentária, não caminha, não sai do lugar, vamos embora. E teve um dia que no meu imaginário, eu imaginei a resposta dela para mim, né, dizendo, liberdade é pouco, o que eu desejo ainda não tem nome, mas o que te custa escrever, Rose? Então, a partir deste imaginário, desta conversa, desta resposta de Clarice Lispector, eu resolvi dizer o meu sim para Rosana Rodrigues. E aí, o mundo da literatura, o universo literário, os produtores da literatura me acolheram, sabe? Eu conheci pessoas, o encontro aconteceu com muitos artistas e eu sou grata a eles, né? Porque se hoje eu tenho alguns escritos publicados, né? Publiquei a minha primeira antologia, Que Toda Palavra Dita ou Escrita Seja Amor. Depois vieram outros convites para outras antologias e depois em 2022, eu estive enquanto organizadora do Me Tirei para Dançar. Então, assim, são vários encontros, né, nessa jornada toda, nessa caminhada toda, muitos encontros que fazem quem eu sou hoje, né? Porque a gente não faz nada sozinho. E neste livro aqui, se você me permite mostrar, que é o Claro. que é o Me Tirei para Dançar, autoconhecimento, fala exatamente disso, né? De você se permitir ir além, você sair do lugar. E eu tenho dito que a escrita tira a gente do lugar, sabe? E é isso. Hoje, o meu status é de escritora, quem diria? É legal falar, assim, eu já estava pensando até em perguntar de onde veio a inspiração, né, para sair do papel de leitora para escritora, mas você já falou, né, já contou para a gente que a Clarice Lispector deu um empurrãozinho, né? Eu tenho dito que a Clarice Lispector é a culpada. Nós agradecemos não só pela obra literária maravilhosa que ela nos deixou, mas por esse empurrãozinho aí, por essa magnífica culpa, né? Porque é tão bonito o trabalho do escritor, principalmente no que envolve a resiliência, né? O que envolve a ele começar acreditando. É claro que parte dessa questão do autoconhecimento, né? Que nem você narrou até no Me Tirei para Dançar, parte de um autoconhecimento, mas em determinado momento, né, é preciso coragem, né, para você tirar seus textos da gaveta, apresentá-los e ver o que acontece, né? E você, assim, tinha alguma noção que as coisas poderiam estar acontecendo tão rápido assim? Olha, eu não tinha noção nenhuma que seria tão rápido, né? Aceitei o primeiro convite, participei da primeira coletânea e pensei assim, bom, esse é o livro, é o meu livro, é o livro, né? Eu escrevi, coloquei os textos neste primeiro livro e tá bom. Porém, entretanto, eu senti um desejo de explanar nas mídias sociais, colocar, né, que eu estava participando desta primeira coletânea e depois vieram outras, colocar meus textos, aí como você disse, né, quando você se permite conhecer, você deixa de lado um pouco o medo de se mostrar, né, e aí você começa a mostrar para o outro e até dizer, olha, se eu conseguir, você também pode conseguir escrever. Até porque eu conheci alguns amigos escritores que também não publicavam, né? Escritores hoje porque estão neste livro, né? Mas me mandavam algumas coisas escritas e tal. Olha, Rose, dá uma olhadinha. Então eu comecei a publicar meus textos nas mídias sociais, né? No Facebook, no Instagram. E algumas pessoas começaram a me procurar. Olha, dá uma olhadinha no meu texto. Ai, Rose, eu tenho um texto aqui. E comecei também este movimento de olhar, né, com olhos de ver, alguns escritos de alguns amigos presentes nas redes sociais. E percebi que eles também tinham o que mostrar. E aí a gente chegou à conclusão que eu poderia estar organizando uma coletânea,
né, com esses meus amigos, professores, tem professores, advogados, médicos, e construímos esse livro juntos, né? Sem esses meus amigos, esse livro aqui não teria sido produzido. Cara, muito bonito essa relação, essa maturidade, né, que você vem adquirindo, principalmente com relação às redes sociais, né? Muitas vezes a gente é muito crítico com a exposição que as pessoas se colocam na rede social, mas por um outro lado, né, quando a gente faz isso com boa intenção, né, de uma forma construtiva, equilibrada, que vem de um autoconhecimento, né? Assim a gente consegue divulgar o nosso trabalho, apoiar o trabalho dos amigos, né? E assim novas oportunidades vêm surgindo ao longo do caminho, né? E o seu trabalho, Me Tirei para Dançar, está sendo indicado a um prêmio, correto? Sim. Isso, estamos sendo indicados ao prêmio Reflexo Literário, né? Esta coletânea está concorrendo nas categorias Capa. Nas categorias capa e melhor antologia. Melhor capa e melhor antologia, né? A votação está aberta, vamos ver como é que será. Eu não me recordo a data que encerra a votação, você se recorda? A data de encerramento da votação é dia 30 de março. Então vai dar tempo. O vídeo vai ser publicado antes do encerramento. De qualquer forma, todas as informações pertinentes à nossa entrevista aqui, a gente coloca nos comentários, né? A gente coloca debaixo do vídeo para que as pessoas possam estar acompanhando e conhecendo um pouco mais através de um link, né? Inclusive suas redes sociais, eu gostaria de estar colocando nos comentários também, para que as pessoas possam acompanhar mais ainda o seu trabalho. E mudando um pouquinho de assunto, uma coisa que me deu curiosidade aqui. Eu acho que o meu lado escritor assim ainda está precisando de muito autoconhecimento ainda, sabe? Apesar de eu ter passado por 2 momentos, né? O primeiro momento eu achava que eu escrevia bem, aí eu deixei um monte de coisa guardado. Aí passou um tempo, eu fui ver as coisas que eu tinha deixado guardado. Eu falei, nossa, que coisa horrível, né? Mas não desisti, voltei, continuo sempre que tenho oportunidade escrevendo um pouco, apesar de algumas limitações, apesar de faltar um preparo intelectual, né, que é necessário, mas eu sinto que eu tenho aquela veiazinha, sabe, aquela coisa que coça por dentro, e aquela pessoa, né, que tem essa vontade toda de escrever, mas que já está no nível bem maior que o meu, que já está escrevendo, que já está começando a publicar, de repente, nas redes sociais, né, os seus poemas, ou, de repente, uma crônica dedicada a um outro trabalho, talvez. Como é que as pessoas fazem para, de repente, estar colocando esse seu trabalho numa antologia, por exemplo? Eles que se convidam, eles se apresentam à organizadora e falam, Rose, eu tô com um texto aqui, dá uma olhadinha, vê se você gosta, quem sabe numa próxima antologia ele possa entrar. Como é que a gente faz isso? Então, é exatamente isso, né? A pessoa que tem o desejo de ter o seu escrito, né, publicado, pode me procurar, pode procurar outro ativista cultural, né, que produz esse livro. Nós fazemos uma seleção, né? Como Me Tirei para Dançar foi autoconhecimento, eu já dei um tema, né? A proposta era você trazer textos que falasse sobre um desafio superado, né, sobre uma conquista alcançada, sobre um medo, mas que foi transformado. E por meio da poesia, do conto e da crônica, né, o escritor ele pode colocar no papel o sentimento, a raiva, a emoção, o amor, o auto-amor, sabe? Ele coloca tudo. Eu tenho dito para os escritores que às vezes me procuram dizendo assim, Rose, eu sei o que eu quero escrever, mas eu tenho dificuldade de colocar no papel, né? Porque eu gostaria de te mandar tudo arrumadinho. Não precisa estar arrumadinho. Você tem uma ideia, você coloca no papel. Depois você namora
né? Você cria um namoro com esse texto, você vai retirando uma palavra, você vai acrescentando outra, você vai enxugando ali, você vai acrescentando um parágrafo, e quando você perceber, o texto já está ali constituído. Porque o mais importante, né, não é que ele esteja no formato perfeito. O mais importante é que ali você possa demonstrar todo o seu sentimento, toda a sua emoção, toda a sua entrega. A essência, a sua essência tem que estar no texto, né? Ele primeiro tem que pertencer a você. Depois ele vai para o mundo, né? A gente não sabe onde o seu texto vai parar. Mas você precisa colocar nele a tua experiência, né, o teu autoconhecimento, a mensagem que você deseja passar para o leitor. Eu acho que esse é o ponto de partida. Depois a gente ajuda a arrumar, a gente formata, a gente coloca na página, isso aí não há problema algum. Por isso eu digo, quem desejar escrever, quem quiser me procurar, estou aberta para acolher da melhor forma e que pudéssemos estar juntos, né, em qualquer livro, em qualquer outra publicação. Cara, muito legal. E isso é justamente o que difere, digamos assim, o referencial, né? Essa parte do sentimento. Hoje em dia, em 2023, a gente está sendo invadido por novas tecnologias, inteligências artificiais, que são capazes de criar textos, inclusive baseado em métricas de escritores famosos e tudo mais. Só que a inteligência artificial não tem o sentimento, né? Não tem essa vivência humana e jamais terá, né? Então, esse diferencial, a pessoa buscando dentro de si, né, vai construindo ao longo dos textos e pode chegar em determinado momento a publicar os seus escritos, a participar de uma antologia. E eu tiro o chapéu para esse tipo de oportunidade e digo que eu tenho esse desejo também. Em determinado momento vai chegar alguma coisa até você, que você vai olhar com o seu olhar correto, né, profissional, e vai me dar a resposta que eu preciso para que eu possa ajustar e melhorar e assim ter meus textos publicados, né? Olha, eu posso te dizer que todo texto que chega para mim, né, a gente tem um diálogo com quem escreveu, né? Eu posso até te citar, ontem eu estive conversando com uma escritora. Ela falou assim: Rosa, eu não estou com muito tempo, mas eu vou te mandar o que eu tenho aqui. Eu falei: manda, né? Manda que eu ajudo você e a gente vai conversando. Eu li o texto dela, muito lindo, mas escrito na pressa, tinha uma palavra ou outra, né? Faltando uma letra por conta da digitação e tal. E aí, depois eu falei assim: olha, eu dei uma arrumadinha no seu texto, eu vou ler para você, porque antes de tudo tem que passar por você, né, pelo escritor, antes da gente mandar para a revisora, antes da gente mandar para a editora. E aí eu fui lendo o texto dela por telefone e ela lá do outro lado chorando. Ai, que lindo. E ela dizendo para mim: Rose, nossa, foi eu que escrevi esse texto? Eu falei: foi você. A essência está toda aqui, eu só arrumei os parágrafos, coloquei a pontuação que na pressa você não colocou, né? Então, é isso. O mais importante é você fazer a tentativa, porque se você não dá o primeiro passo, você não sai do lugar, você não se permite avançar, você não vai além, né? Então, é preciso fazer a tentativa, sim, é preciso, se for o seu desejo, né? Porque você pode se permitir, você pode se autoconhecer, você pode se permitir a qualquer atividade, né? A qualquer atividade que você tenha um carinho, que você tenha um desejo de realizar. E mais especificamente eu estou falando para quem deseja colocar no papel os seus escritos, né? O que passa na sua cabeça, o que você acredita. Então, é isso. Eu acho que qualquer pessoa pode escrever, né? Desde que ela deseje muito isso. E a gente está aqui para ajudar. Sabe por quê, Cláudio? Porque a arte, hoje em dia, se não formos nós que estamos aqui vivendo, experimentando essa coisa da escrita, da música, da canção, da dramatização, do teatro, a arte não vai sobreviver.
Porque se a gente for esperar que pessoas governamentais, outras pessoas possam estar inteiramente investindo na arte, se a gente ficar esperando isto acontecer, aí fica difícil. Então, nós temos que alinhar isso sempre. Então, por isso a importância desses amigos da literatura, né, como o Márcio Tadeu, como o Juvenal Cardoso, e tantos outros que promovem saraus, né, e promovem atividades que a arte está ali viva, né, pulsando, porque devemos cultivar isso. A arte salva, e passa por nós. Passa por quem está querendo fazer acontecer, senão não acontece. Cara, sensacional. E até em cima disso que você está falando, eu venho até fazer um pedido às pessoas que estão acompanhando o nosso trabalho aqui, que intensifiquem, né, a sua observação nas redes sociais dos amigos autores, né, porque cada comentário numa postagem, cada compartilhada é muito importante, né? Porque as métricas que impulsionam o nosso trabalho nas redes sociais são baseadas nisso, em curtidas, compartilhamentos, comentários. E então eu peço, né, que todos participem, não só do MAC Podcast, mas qualquer publicação que tenha chamado a atenção, que seja de uma pessoa amiga que você tem carinho, por favor, não meça esforços, porque a gente não está fazendo isso só por nós, só pela pessoa querida, mas sim pela cultura de uma forma geral e abrangente, né? E falando de divulgação, né? Como é que a gente faz para poder divulgar um trabalho da seguinte forma? Por exemplo, eu tenho os meus escritos, eu vou fazer um livro de crônica, quero publicá-lo. Aí como é o processo? Eu vou na editora, a editora compra a ideia ou ela me cobra um valor e ela se encarrega de distribuir e divulgar? Como é que funciona essa coisa para as pessoas como eu, que não sabem essas questões mais técnicas? Olha, eu vou dar um conselho. Quem quiser publicar livro, quem quiser publicar seus textos, eu tenho uma editora que eu posso indicar. Por quê? Nós sabemos que existem editoras e editoras, né? E eu tenho os meus textos publicados com a editora Conerro, né? Na pessoa da Alcione Gimenez, e que ela trata os escritores com muito, muito carinho. Então, quem quiser publicar seu livro, eu dou essa dica preciosa, porque é uma editora que acolhe você, né? Te ajuda da melhor forma, né? E tem um trabalho de qualidade invejável. Eu me sinto muito à vontade de falar isso, né? Porque profissionalmente falando, é uma editora que traz dignidade para a cultura brasileira. Então, é isso aí. Editora Conerro. Cara, super importante essa dica, né, que vem da sua vivência. Inclusive, vamos ver se a gente coloca, se eu não colocar, você me lembra, nos nossos comentários embaixo, lá no texto de auxílio de apoio ao vídeo, né, os contatos lá da editora, porque afinal de contas, se eles fazem um bom trabalho, eu tenho certeza que faz, porque você está indicando, vamos divulgar isso aí de uma forma que eles possam estar abraçando mais escritores e assim a gente possa estar ajudando a cultura de uma forma geral, como foi dito ainda há pouco, né? E falando ainda dessa coisa de você decidir encarar o desafio de publicar seus livros, seja recolher texto para uma antologia, ou de repente um texto só seu, uma coletânea só sua, enfim. Qual a maior dificuldade que a pessoa encontra? Assim, existe uma preocupação maior, existe um desafio, existe um momento que a pessoa tem que superar para dar aquele passo e realmente fazer a coisa acontecer? Olha, eu acredito que tudo depende do tempo que você tem, né? A editora, ela determina um determinado tempo para que você possa recolher os textos, né? Agregar escritores, você formatar esse texto na página do livro,
Você enviar para uma pessoa que possa estar fazendo a revisão, no caso do volume 2 agora, que nós vamos lançar o volume 2 do Me Tirei para Dançar, que será Me Tirei para Dançar com Amigos, será a Ednise Judite, uma amiga nossa, escritora também, que já tem muitos livros publicados. E depois nós temos a capa, né, para promover a capa, ter uma boa fotografia, uma boa imagem, tem o prefácio, tem a apresentação, isto é, tem várias etapas, né, de uma publicação de livro. Então, a gente precisa de prazos, de cumprir prazos, né, precisa de tempo. E depois o lançamento, que eu acho que o dia do lançamento é a culminância de todo o projeto, de toda a emoção que foi construído junto, né? Então, eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que cumprir prazos. Cumprindo esses prazos, o livro vai chegar, né? O livro chega para a gente marca um lançamento, um encontro, e aí a gente se confraterniza, né? Se confraterniza com as pessoas, com os amigos, e aí é o momento que eu acho que é mais especial, né? Quando você encontra pessoas, né? As pessoas vêm até você, aos escritores da tua obra, e abraça, acolhe o teu escrito, né? Isso que eu acho que é fundamental na produção de um livro, né? Essa essência toda que está embutida nele, não somente na parte técnica, mas na parte do significado. O que significa um livro? O que significa publicar um livro, né? É muito mais do que você vender o livro, né? Você está multiplicando saberes, sabores, pessoas, promovendo cultura. Eu acho que passa por aí. Perfeito, foi bem claro, bem didático, e já que a gente falou nessas etapas, né, e nesse referencial das novas obras, você citou, né, que já tem uma nova fase aí, né, que está chegando de uma nova obra, uma nova antologia, que vai ter o mesmo nome da anterior, Me Tirei para Dançar. Com Amigos. Com Amigos, muito bem. E Me Tirei para Dançar com Amigos está em que fase? Olha, Me Tirei para Dançar com Amigos está na melhor fase. Na fase de eu acolher os textos dos escritores, né, de ler os textos e sentir na pele a essência de cada texto, de cada escritor. Nesta coletânea, Me Tirei para Dançar com Amigos, tem escritores maravilhosos. Se na Me Tirei para Dançar tinha escritores incríveis, na Me Tirei para Dançar com Amigos são escritores maravilhosos, né? Vieram somar, né, conosco, né? O sucesso do volume 1 foi tão grande que outras pessoas vieram somar. Então, antes éramos 24, agora somos quase 50 na Me Tirei para Dançar com Amigos. E vem aí com toda a força, porque o lançamento será nada mais, nada menos na Bienal do Rio de Janeiro. Lá no Rio Centro, né? É um carinho da editora Conerro para com o grupo de escritores e vai promover esse evento, esse encontro com essas pessoas, lançando o livro, muitos deles pela primeira vez, né? Publicando um livro, autografando um livro. Olha a emoção, a mesma emoção que eu senti, né? Eu vendo outras pessoas passando por essa mesma emoção, isso é que é importante para mim, isso é o que importa para mim, né? Agora, além do Me Tirei para Dançar com Amigos, vem um outro projeto, que é o Pé de Poesia. O Pé de Poesia é um projeto que eu quero assim que seja um carinho para os alunos das escolas municipais do Rio de Janeiro, especialmente da primeira Coordenadoria Regional de Educação e da segunda Coordenadoria Regional de Educação, né? Esse projeto começou em 2022 no Parque Municipal Natural da Catacumba, né, por intermédio da Elisa de Castro, que abriu os portões, e esse projeto começou lá com os alunos. A gente organiza
o ambiente embaixo de uma árvore, pendura poesias, lê poesia para as crianças, a gente conversa sobre meio ambiente, sobre as questões ambientais, sobre sustentabilidade, sobre reciclagem, sobre vários temas, né, comuns, e a proposta é que dali as crianças possam sair e voltarem para suas escolas e construírem textos, especialmente a poesia. Fizemos uma culminância no Dia do Meio Ambiente, dia 5 de junho, né, de 2022. Tivemos varal com poesias, tivemos outras pessoas em parceria conosco, né? Eu tenho 2 colaboradoras fiéis, amigas, queridas, que é a Silvana e a Ednise, que elaboram comigo esse projeto, sabe? Então, é um projeto que eu tenho um carinho muito grande. E, inclusive, o livro será lançado pela editora Conerro, no seu carinho com a cultura e com o social. A Alcione quer promover esse livro, né, de forma bem gentil. Então, vem aí muita coisa ainda, muita emoção. Então, eu quero convidar também os alunos das escolas, né, as crianças que querem ter os seus textos publicados, né, alunos, crianças, adolescentes e adultos, né, porque tem alunos do PEJAM também. Eu visitei algumas escolas, conversei com algumas senhorinhas e que me apresentaram poesia, né? Leram o Me Tirei para Dançar, ficaram inspiradas pelos textos que aqui estão e produziram suas poesias. Isso não é bacana? É muito lindo, muito lindo. Eu sou apaixonado por essa temática, tudo que envolve educação. É claro que tem influência direta da minha esposa, que é professora do Estado, e é uma professora que ama muito a sua profissão, investe muito, se dedica muito, e eu acompanho vários relatos, né, de alunos que, independente de dificuldade, né, demonstram um talento, não só para a questão literária, muitas vezes para outras artes, ou até para os resultados acadêmicos também, né, passando em concursos onde pessoas têm dificuldade em passar, eles às vezes sem ter comida em casa estão lá, é o primeiro numa rural, entendeu? Ou então participa de um concurso a nível nacional e entra. Então, verdade. Isso aí me motiva muito e eu gosto muito de destacar também essa parte, né, que as escolas têm dificuldades, sim, a gente reconhece, mas também tem muito colorido ali dentro, sabe? Tem muitas flores ali, tem pessoas que gostam de regar aquelas plantinhas, aquelas flores e estão desabrochando cada vez mais. Eu quero me colocar à disposição aqui, não só desse projeto, né, que está ligado às crianças na rede municipal, mas também a segunda antologia, que já está com data prevista para lançamento, me colocar à disposição para ajudar com a divulgação. De repente a gente pode fazer um novo podcast, de repente pode fazer alguma coisa lá no Rio Centro, quem sabe. Olha, que bom. E de repente o que eu puder fazer para incentivar as crianças também nesse projeto aí, pode contar comigo, porque eu acho de suma importância, porque o meu pai sempre falou para mim da importância da literatura e da importância de ler. Só que era só ele falando, então eu demorei muito para acordar para essa realidade, né? Então todos nós somos responsáveis, né? Então se a gente pode já o quanto antes passar essa importância, esse conhecimento para as crianças, é nosso papel também. Então eu quero te dar os parabéns por todo o seu trabalho, por toda essa luta constante, essa dedicação à arte de uma forma geral, mais focado na literatura, mas arte de uma forma geral. E queria saber se faltou falar algum assunto, se tem algum recado que você deseja passar para o nosso público. Sim, pegando aí o gancho do que você falou, foram 30 anos, né, enquanto professora da rede pública municipal do Rio de Janeiro, e eu posso dizer que eu conheço muitos professores que têm trabalhos maravilhosos dentro da escola, dentro e fora da escola, né, porque são pessoas que fazem com muito amor. Tem profissional dentro da escola, né, pública especialmente,
que têm trabalhos preciosos e que muitas vezes a mídia não mostra. Infelizmente, a mídia não mostra isso. Então, assim, meus amigos professores, né, eu tenho a dizer o seguinte: não desistam. Não desistam, porque a educação, como muitas pessoas já dizem, né, não é uma novidade. A educação é que vai realmente promover o que queremos, né, uma sociedade mais justa, né, igualitária, a cultura pulsando o tempo todo. Se não forem os professores a fazer esse movimento, as coisas não vão andar, não acontecem, né? E se os pais percebem que nós temos esse profissional dentro da escola, né, eu acho que precisa valorizar muito esse profissional que ali está. Precisa do nosso valor o tempo todo, né? E as crianças são os multiplicadores de toda essa mensagem, né, que a gente possa trazer, não somente sobre o meio ambiente, mas aliar a literatura, né, a outras questões que precisam ser urgentes, né, que a gente precisa falar. E falar por meio da poesia, né, é uma chave, é uma coisa que pode mover muitas outras pessoas. Então, eu já agradeço de estar aqui trocando com você, passando a minha fala, né, e dizer para as pessoas que a escrita tira a gente do lugar, né? Movimente-se. Você pode escrever, você pode avançar, você pode alcançar um sonho que de repente você acha que está longe, mas não está longe, está perto, está dentro de você. Então se permita conhecer, se autoconheça, né, e alcance os seus sonhos, porque ele está aí, pertinho de você. Cara, muito legal mesmo. Foi muito bom estar te recebendo aqui. Quero dizer que as portas estão abertas. Sempre que você tiver algo para divulgar, né, pode contar com o nosso trabalho aqui, com o nosso apoio, o nosso incentivo. E queria ver se eu esqueci de perguntar alguma coisa, né? Já que a gente tem um tempo tão curtinho e tanto assunto, que acho que se fosse possível, né, ficaríamos aqui muitas horas falando, mas já é fato, né, que hoje em dia, né, essa coisa mais pós-moderna, essa coisa que cabe mais os jovens, mas a gente está um pouco absorvendo também, né, essa dinâmica toda, as pessoas não ficam muito tempo concentrado em nada. Talvez no livro sim, né? Mas conteúdo audiovisual é muito pouco, sabe? A gente vê as métricas no YouTube, por exemplo, acho que 30 minutos é que as pessoas costumam ficar. Mais que isso, não. O legal é que no YouTube as pessoas às vezes assistem 15 minutos, aí voltam no outro dia, ficam pensando, caramba, que legal. Aí voltam lá e assistem os outros 15, ou às vezes assistem tudo do início ao fim. Então a gente agradece essas pessoas que têm esse carinho com a gente, né? Que estão assistindo o nosso trabalho, que estão participando, que estão dando sugestões, que estão acompanhando não só o Mac Podcast, mas também o Estúdio 1798, que é um projeto novo, conforme eu havia falado no começo, com o jornalista Montanha, que tem a mesma essência do Mac Podcast, que é promover a cultura, o empreendedorismo, as pessoas, né, que têm uma história positiva para contar, né? Aqui a gente não tem aquele ranço da mídia tradicional, né, de explorar a tragédia, de qual é a dificuldade, não, qual é a coisa boa, né? Qual é a energia que motiva, é isso que interessa a gente. Já tem muito espaço aí, principalmente nas mídias oficiais, explorando o lado negativo das coisas. E a gente está na internet aqui justamente para quebrar esse ciclo e propor um lado positivo nas histórias, né? Um lado colaborativo, um lado com proximidade, com amor, carinho e respeito, e assim dar nossa humilde contribuição para poder mudar as coisas. É verdade, é verdade. Eu acho que o livro ainda é, né, a maior ferramenta para que a gente possa avançar, sabe? Então, que as pessoas possam buscar leituras, né? Tem programas bacanas no YouTube, na internet, e é preciso assisti-los também, né? Mas não esqueçamos, né, de sentir o livro nas mãos, de cheirar o livro, de
passar as páginas, de folhear o livro, né, que ele ainda é o nosso grande amigo, que nos faz sonhar, nos faz viajar, nos faz alcançar tantas outras coisas que às vezes não estão próximas a nós. E a Bienal do Rio está logo ali, dia 2 de setembro, né, no horário de 10 a meio-dia, estaremos lá lançando o Me Tirei para Dançar com amigos, né, não falte. E aí você vai ter oportunidade de conhecer a estande da editora Conerro e outros estandes de outros livros, outros autores, outros escritores. Rose, muito obrigado pela presença aqui, foi muito legal esse bate-papo, todo esse conhecimento que a gente vem adquirindo aqui com os nossos convidados, eu sou muito grato e quero abrir mais uma vez o microfone para você. Tem mais algum recado, mais alguma coisa que a gente possa estar falando aqui? Assim, também no dia 6 de setembro, né, de 2023, nós pretendemos fazer o lançamento do Pé de Poesia, né? E eu quero que muitos alunos invadam lá, possam estar presentes na Bienal do Rio de Janeiro, né? E estejam lá também autografando os seus livros e mostrando com todo orgulho, né, a participação nessa obra literária. Então, vamos embora, gente, vamos embora escrever, vamos embora divulgar. Se você souber de alguém que queira escrever sobre meio ambiente, por meio da poesia, que seja um aluno, que seja um professor, vamos embora, vem com a gente. Cara, muito legal, quero agradecer a você que ficou com a gente, quero agradecer a você, Rose Lima, por todo esse trabalho, por toda essa dedicação e dizer mais uma vez que as portas estão abertas. Bom, muito obrigada, foi um prazer estar aqui com você e com as pessoas que estão nos assistindo, muito obrigada. Obrigado, Rose, beijo grande, tá? Obrigado a você que está com a gente até agora, até o próximo MAC Podcast, forte abraço. Obrigado por curtir o vídeo até aqui, esperamos que você tenha gostado e até o próximo!